Olá amigos, como vão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou falar da ação que a Patrícia Leles vem movendo desde domingo passado, dia 11 de maio de 2019, com o objetivo de suspender ou bloquear algumas contas de Twitter e de Instagram que vêm questionando a veracidade de certas histórias contadas por ela própria sobre si mesma nas redes sociais. Me acompanhem e vamos juntos. Era uma vez Patrícia de Oliveira Souza Leles, uma moça que define a si mesma nas redes sociais como jornalista, socialista, acho que defensora da igualdade de gêneros, classes e direitos humanos, e que volta e meia aparece envolvida em denúncias ou conspirações por aí. Por exemplo, ela já acusou o deputado Marco Feliciano de abuso sexual, acusou o chefe de gabinete do Feliciano de tê-la sequestrado, ameaçado, praticado cárcere privado, e tudo isso para depois ser desmentida, tanto por câmeras de vigilância quanto pela investigação das autoridades competentes. E mesmo assim, depois de ter sido desmascarada neste caso, ela ainda usou essa denúncia falsa para sua campanha a deputada federal por São Paulo, agora na eleição de 2018. Ela também alega ter namorado um dos filhos do Bolsonaro e, para alegria dos opositores políticos, ela faz diversas acusações a ele, tanto sobre a conduta, quanto sobre a moralidade, atributos físicos, chegando ao ponto de acusá-lo de tê-la agredido. E existe muito mais coisa por aí. Eu não sou, aliás, estou longe de ser, ainda bem, a melhor pessoa para listar as intrigas em que essa moça já se envolveu. Mas essa moça, além de ser uma metralhadora de denúncias, também tem o hábito de divulgar informações não muito verdadeiras sobre si mesma em suas redes sociais. Vejam só, sem entrar em muitos detalhes do que ocorre, o que há é uma tentativa de retratar uma vida que não corresponde à dela. Quer dizer, muita gente faz isso também, mas parece que ela um pouco extrapola essa criação de uma realidade paralela. E, em razão disso, passou a receber uma saraivada de críticas nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, as contas da jornalista Cleucide Oliveira, o Tavinho PG, a caneta desesquerdizadora, eu acho que é isso. Uma outra arroba lá que foi feito para ironizar a Patrícia Leles, eu acho que chama Pati Lelé da Cuca. Essas arrobas, esses perfis, começaram a investigar e questionar a veracidade das informações veiculadas pela Patrícia Leles. E foi assim que descobriram que as fotos de um filho que a Patrícia alega ser seu são, na verdade, de uma outra pessoa. Descobriram que a casa que ela alega ser a sua, na verdade está disponível para locação, de modo que a moça só foi lá, visitou a casa, tirou uma foto e afirmou que era onde ela morava com um suposto marido que ela diz ter. Então, quer dizer, já existem uma série de mentiras. E a essa altura, eu poderia colocar um primeiro ponto para o debate aqui. Afinal, seria lícito investigar a vida de uma pessoa e divulgar informações publicamente sobre ela? Pode isso? Sair investigando a vida dos outros? Como ficaria nesse caso o direito à privacidade? Imagine se fosse você. Tudo que você fizesse, dissesse, alguém investigasse. Esse é um ponto relevante. Mas quanto a isso, eu diria o seguinte: a regra é que uma pessoa, qualquer que seja, não possa ser exposta da maneira como a Patrícia Leles vem sendo exposta. Mas especificamente nesse caso, nós temos uma pessoa que eu poderia considerar uma pessoa pública, embora seja uma subcelebridade, vamos dizer assim.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que se envolveu em várias denúncias graves e não comprovadas, ela também pleiteou o cargo de deputada federal. Quer dizer, se você somar isso ao fato de que os questionamentos têm sido direcionados mais às informações que ela veiculou, não outras coisas da vida privada dela, informações que ela veiculou de modo público nas redes sociais. Então, somadas essas coisas, podemos dizer que as informações acerca dela passam a se revestir de algum interesse público. Pelo que eu entendo, enquanto a exposição se mantiver nesse nível, não haverá problema de ilicitude. Contudo, não é isso o que pensa a própria Patrícia Leles, que acabou propondo uma ação domingo passado, 11 de maio de 2019, contra o Twitter Brasil, para que fosse despachada pelo juiz de plantão, porque era domingo. Normalmente você entra com a ação, aí tem um sorteio para ver em qual vara vai cair. Era no domingo, caiu no juiz plantonista. E tinha um pedido de liminar para remoção ou o bloqueio integral desses perfis do Twitter que eu mencionei e que a questionavam e a estão questionando. Ela pediu, assim, alternativamente, se não desse para bloqueá-los, que fosse feita a remoção de algumas postagens que ela indicou e entendeu como sendo ofensivas. E pediu também, aí não necessariamente em caráter liminar, que o Twitter fornecesse os dados que permitissem a identificação desses titulares dos perfis que estavam sendo questionados, para que então esses perfis pudessem ser processados pela Patrícia Leles. Com que fundamento jurídico ela pediu uma coisa dessas? Vejamos, olha, a alegação de que ela estaria sendo, ou melhor, a alegação que ela fez foi a alegação de que ela estaria sendo perseguida por stalkers, que teriam manipulado fotos suas, invadido sua privacidade, criado e veiculado uma série de inverdades acerca dela. Então, o que ela indicou foi que estaria havendo um desrespeito ao seu direito à imagem e à sua honra. Então, ela fundamentou na Constituição com o inciso 10 do artigo 5º, que até seria o correto caso ela não fosse uma pessoa pública, o que faz com que a sua privacidade seja relativizada e colhida com o direito à informação e à liberdade de expressão de outras pessoas. No âmbito infraconstitucional, ela diz que estavam sendo desrespeitados os artigos 12, 17 e 20 do Código Civil, que tratam de direitos da personalidade, proteção do nome e a proteção da imagem das pessoas. Já a tutela de urgência, ou seja, a necessidade de que fosse concedida uma liminar já no plantão, essa tutela de urgência foi pedida com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil em vigor. Como a maioria das pessoas do direito sabe, esse dispositivo prevê que uma medida liminar possa ser concedida caso o direito alegado pareça plausível, provável, e caso exista o perigo de dano. Quer dizer, se não der a decisão agora, vai causar um dano que depois pode ser tido como irreversível. Quanto à existência de perigo de dano, eu não tenho a menor dúvida de que não só há perigo, como houve dano. É claro que a exposição pública das mentiras contadas pela moça resultam em prejuízo para a imagem dela. Isso não tem a menor dúvida. A questão é saber se as postagens seriam ilícitas, as críticas seriam ilícitas, e se essa ilicitude estaria bem demonstrada logo no pedido. Então, teria-se que conferir estas questões para que se concedesse uma liminar. Olha, eu gostaria muito de saber com que fundamentos essa ação seria decidida, mas parece que nós não vamos ver isso não, parece que não vai ser possível. E não será possível por quê? Porque o juiz de plantão despachou sem deferir e sem julgar o pedido. Ele não concedeu a liminar, tanto por não haver uma procuração da autora dando poderes ao advogado, quanto por não haver tradução de alguns documentos em inglês que foram usados pela Patrícia no processo, mas que não tinham a tradução devida.
Nesse ponto, para quem não sabe, vale dizer, a tradução deve ser feita por tradutores juramentados, que costumam cobrar, meus amigos, fortunas por cada folha traduzida. E isso implica em gasto considerável para quem queira usar textos em outras línguas, né? Aqui no Brasil, pelo menos, como prova no processo. Em razão disso, o magistrado de plantão então não concedeu a liminar e determinou o encaminhamento do processo para a vara competente. Ou seja, ele disse, não vou decidir isso aqui no plantão. Ainda não tem nem procuração e nem os documentos estão traduzidos. Olha, não é que ele tenha indeferido o pedido liminar, não. O que ele disse ou o que ele fez foi deixar de apreciar o pedido no plantão. Talvez o juiz competente pudesse deferir o pedido liminar, talvez ele o fizesse. Ocorre que o juiz competente também não o fará, uma vez que agora, após o indeferimento do pedido liminar, a senhora Patrícia simplesmente desistiu da ação. Como os réus ainda não foram citados, o que deveria acontecer a qualquer tempo, essa desistência vai resultar na extinção do processo, de modo que nós não saberemos o que o juiz decidiria em relação ao teor das postagens e se seria ou não lícito essa investigação em torno de, entre aspas, uma particular. Aos meus olhos, e conforme eu já expliquei, o desmascaramento da farsa vem sendo feito nos limites permitidos pelo direito vigente. E é isso, amigos. Obrigado a quem tenha me acompanhado até esse final e fiquem à vontade para dizerem o que pensam nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Até lá!